Olá pessoal, hoje nós estudaremos a queda livre, né? Nós dizemos que um corpo está em queda livre, está exclusivamente sobre a ação da força-peso, né? Pessoal, esse movimento de queda livre intrigou os pensadores desde a antiguidade. O Aristóteles, por exemplo, diz o seguinte: se eu soltar dois corpos de massas diferentes, né? Uma pena de galinha, por exemplo, e um martelo, o que acontece? O martelo chega primeiro no solo. Por quê? Porque ele pensou com resistência do ar. Moçada, já o Galileu, né, anos mais tarde, fez uma experiência famosa, que você conhece aí nos livros, né, que é a experiência na Torre de Pisa, que eu coloquei para você aí no seu desenho, na sua tela. Observa, ele pegou duas massas diferentes, duas bolinhas de aço de massas diferentes, bem pesadas, para tentar anular a influência do ar sobre os corpos. E ele observou o seguinte: quando ele soltava os dois aí na mesma altura, eles tocavam o solo juntos. Moçada, ele não trabalhou sem resistência do ar, mas ele colocou duas massas bem diferentes e bem pesadas para tentar evitar essa influência do ar. Um pouco mais tarde, Isaac Newton repetiu a mesma experiência, soltando uma campânula, né, de vidro e tirando todo o ar dela, fazendo um vácuo ali dentro, uma pena e uma pedra. Soltou as duas simultaneamente. O que ele observou? Que os dois tocavam o solo juntos. Que os dois corpos tocavam o solo juntos. Gente, o que a gente conclui então? Corpos de massas diferentes, abandonados no mesmo local, estão sujeitos à mesma aceleração. E quando soltos da mesma altura, chegam juntos ao solo e com a mesma velocidade. Pessoal, se eu soltar um corpo próximo à Terra, ou próximo à Lua, ou próximo a Mercúrio, a Júpiter, será que acontece a mesma coisa em todos esses casos? Observe a primeira experiência feita na Terra. Eu vou abandonar um corpo próximo à Terra, V0 igual a 0. Esse corpo vai descer em movimento acelerado. Se você calcular a distância que ele percorre a cada segundo, você vai observar o seguinte: de 0 a 1 segundo, observe na sua tela, ele percorre 5 metros. De 1 a 2 segundos, ele percorre 15 metros. E de 2 a 3 segundos, percorre 25 metros. O que você observa? A cada segundo que passa, ele percorre 10 metros a mais. Se nós falamos que o G na Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é um G médio que a gente usa para vestibular. Pessoal, na verdade, em cada ponto da superfície da Terra, você tem um G que varia com a altitude e com a longitude. Tá ok? Hoje, se você tem a mesma experiência na Lua, né? Esse corpo vai descer aumentando a velocidade exatamente assim? Não. Na Lua, por exemplo, ele vai descer aumentando a velocidade de 1,6 em 1,6. A cada segundo que passa, ele aumenta a velocidade de 1,6 metros por segundo. A gente fala que o G na Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Faz a mesma experiência em Júpiter, por exemplo. Lá, ele vai descer aumentando a velocidade aproximadamente de 23 em 23 metros por segundo. Ou seja, o G em Júpiter vale aproximadamente 23 metros por segundo ao quadrado. Se é a mesma experiência em Mercúrio, lá ele desce aumentando a velocidade aproximadamente de 4 em 4 metros por segundo. Se a gente fala que o G em Mercúrio vale aproximadamente 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Na rigor é 3,78 metros por segundo ao quadrado. Vamos analisar agora como é que ficariam as equações da queda livre. Moçada, observe o seu desenho na sua tela. Eu chamei a posição inicial onde o corpo é solto de 0. Orientei para baixo como sendo positivo, né? E o V0 também é igual a 0 porque você está segurando o corpinho, ele vai ser abandonado. Moçada, quando você soltar esse corpinho, ele vai ter uma velocidade variável e uma aceleração constante diferente de 0. Logo, a queda livre, que movimento é? Retilíneo, uniformemente variado. Vou usar quais equações? As mesmas equações do movimento uniformemente variado. A equação do espaço em função do tempo. X igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. x0 é igual a 0, porque eu chamei a primeira posição de 0. v0 também é 0, porque ele partiu do repouso. Né? 1 meio de a, o nosso a é igual a g. Como é que fica a equação então? h é igual a 1 meio de gt quadrado. Para cada t, eu vou ter uma altura, uma posição diferente. Equação para você calcular a velocidade da pedra, da partícula, a cada instante. v igual a v0 mais at. v0 é igual a 0, porque ele partiu do repouso. O nosso a é igual a g e o t você substitui por t. v igual a gt. Para cada t, eu vou ter uma velocidade diferente. Equação de Torricelli, que não depende do tempo. v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. v0 é igual a 0, que ele partiu do repouso. 2a, 2g. Delta x quem é? h. Para cada h, eu vou ter uma velocidade o quê?
diferente. Lançamento vertical. Pessoal, vamos analisar o movimento de um corpo lançado verticalmente para cima. Observe o esquema que eu fiz na sua tela. Quando você joga um corpo verticalmente para cima, durante a subida, ele sobe perdendo velocidade, ele sobe em movimento retardado. Por quê? A Terra exerce nesse corpo uma força chamada força gravitacional, que você conhece com o nome de força-peso. Logo, esse corpo estando sujeito a uma força contrária ao movimento dele, tá? Ele vai subir em movimento retardado. E vai descer em movimento acelerado, porque a velocidade tem o mesmo sentido da força gravitacional. Observe na sua tela o que eu coloquei. Durante a subida, a velocidade do corpo é para cima, a aceleração da gravidade atua para baixo e a força-peso para baixo. Moçada, durante a subida, a velocidade tem sentido contrário à força gravitacional. Ele sobe em movimento retardado. No ponto mais alto, qual a força que atua no ponto mais alto? Peso. Qual é a aceleração que atua no ponto mais alto? G. No ponto mais alto, quem é zero? A velocidade é igual a zero. Gente, a aceleração no ponto mais alto é G. A força que atua no ponto mais alto é a força-peso. Ele continua sendo atraído pela Terra o tempo todo. Durante a descida, a velocidade é para baixo, a aceleração da gravidade é para baixo e a força-peso é para baixo. Ele vai descer em movimento acelerado. Equações do lançamento vertical. Pessoal, observa na sua tela o esquema que eu fiz para você. Um corpo lançado verticalmente para cima, tá certo? No ponto mais alto, qual a velocidade dele? Zero. Eu convencionei orientar de baixo para cima como sendo positivo e chamei a posição inicial do corpo de zero. Moçada, durante a subida, a velocidade é a favor da orientação, tá ok? Durante a descida, a velocidade é contrária à orientação. O que acontece então? Na subida a velocidade é positiva, na descida a velocidade é negativa. Então imagine o seguinte, eu lancei um corpo com 20 metros por segundo, próximo à Terra. Depois de um segundo, qual é a velocidade dele? 10, mais um segundo, 0. Na volta, 0, menos 10 e menos 20. Na mesma altura eu tenho a mesma velocidade, só troca o sinal. Moçada, no ponto mais alto, lembra, a velocidade é igual a 0. E a aceleração que atua no ponto mais alto é G. Lembra, se eu orientei para cima positivo, o G é para baixo, ele é negativo o tempo todo na minha convenção. Lembra, o lançamento vertical é o movimento que a velocidade é variável e a aceleração é constante e diferente zero. Que movimento você conhece que tem velocidade variável e aceleração constante diferente zero? Movimento uniformemente variado. Logo, o lançamento vertical é um movimento uniformemente variado. Vou usar as mesmas equações do MOVE. X igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. X eu chamei de h, observa aí. x0 é 0, porque ele partiu do meu chão, né? E eu chamei o chão de 0. Mais v0t mais 1 meio de a menos 1 meio de g. Orientei para cima e o g é para onde? Para baixo. Equação para você calcular a velocidade a cada instante. V igual a V0 mais AT. V igual a V0 menos GT. Se ele perguntar para você qual o tempo que ele gastou para atingir o ponto mais alto, o tempo de subida, no ponto mais alto, qual a velocidade? 0. Opa, só no lugar do V final eu botar quanto? 0. O V0 ele vai te dar, o G ele vai te dar, você acha o tempo de subida. Lembra, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, desde que ele saia de um ponto e retorne ao mesmo ponto. Equação de Torricelli, V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta X. V quadrado é igual a V0 ao quadrado, o nosso A quem é? Menos G. Orientei para cima positivo e o G é para baixo. Se ele perguntar para você qual a altura máxima, é só você fazer o V final dessa equação igual a 0, você vai achar a altura máxima. Lançamento horizontal. Imagina um avião voando horizontalmente. E desse avião eu vou lançar uma bomba, tá ok? Olha lá. Qual a trajetória descrita pela bomba? Acompanhe aí na sua tela. É um arco de parábola. Para você poder estudar o movimento dessa bomba, eu vou decompor esse movimento em dois. Um em relação ao eixo X e um em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo X, você não tem nenhuma aceleração. Você não tem nenhuma força empurrando a bomba em relação a X. Em relação ao eixo Y, a aceleração que atua é a aceleração da gravidade. Então, o que nós vamos ter?
Em relação a x, eu vou ter um movimento uniforme. E em relação a y, eu vou ter, na verdade, uma queda livre, um movimento uniformemente variado. Moçada, a única aceleração que atua o tempo todo na bomba é g. E a velocidade, lembra, é sempre tangente à trajetória, observe no seu desenho. Equações do lançamento horizontal. No eixo x, você não tem aceleração, o seu AX é igual a zero. Logo, temos um MRU. Equação do MRU, x igual a x0 mais VT. Moçada, x eu vou chamar de D, é o alcance horizontal que a bomba teve. O nosso V eu vou chamar de Vx vezes T. No caso aí, o Vx é o próprio V0 que a bomba foi lançada, e esse V não muda mais ao longo do tempo. No eixo Y, nós temos aí um movimento uniformemente variado. Por quê? A aceleração que atua em relação a Y é o próprio G. Então, o nosso AY é o próprio G. Logo, temos um MRUV. Moçada, equações do MRUV. Já conhecemos. X igual a x0 mais V0t mais o meio de AT quadrado. Lembra, essa equação eu só posso usar para o eixo Y. X eu chamei de H. A posição inicial dele estou chamando de 0. O V0y é 0, eu só tenho Vx no início, mais o meio de A. O nosso A quem é? G. O nosso A em relação a Y é G. V igual a V0 mais AT. Em relação ao eixo Y, Vy é igual a V0y é 0 e o nosso AY é igual ao próprio G, GT. Equação de Torricelli, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta X. Moçada, V0y é 0, 2G delta X eu chamei de H. Lembra, na vertical nós temos um movimento uniformemente variado. Lançamento oblíquo. Pessoal, imagine você o maior goleiro do mundo chutando uma bola. Lógico, o Rogério Ceni do São Paulo. Quando ele lança essa bola, né, a bola descreve um arco de parábola. Lembrando, tudo que eu estou comentando com você em queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal e o lançamento oblíquo agora é sem resistência do ar. Então a bola vai descrever um arco de parábola. Eu vou analisar esse movimento dessa bola. Moçada, para poder entender esse movimento, eu vou decompor o movimento em dois, tá? No eixo X e no eixo Y. Então eu vou ter o quê? Uma componente horizontal da velocidade e uma componente vertical da velocidade. Eu quero analisar esse movimento. Então vamos pensar junto. A única aceleração que atua nessa bola é a aceleração da gravidade. E a única força que atua na bola é a força-peso. Essa tal de aceleração da gravidade atua em qual eixo, pessoal? X ou Y? No eixo Y. Tá? Então, meu AY é igual a G. Como eu orientei o eixo Y para cima, observa, o meu AY vai ser igual a menos G. Logo no eixo Y, a gente vai ver daqui a pouquinho, com mais detalhe, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Moçada, e a projeção do movimento no eixo X? No eixo X não tem aceleração, não tem ninguém empurrando essa bola na horizontal, tá? Ou seja, o meu AX é igual a 0. A gente vai analisar daqui a pouquinho as equações, o meu AX é igual a 0, logo a projeção do movimento no eixo X é igual a 0. Se ele perguntar para você, que movimento eu vou ter no eixo X então? Movimento retilíneo e uniforme. Conclusão brilhante. A componente horizontal da velocidade vai ser o quê? Constante. E a componente vertical da velocidade vai ser o quê? Variável, variando uniformemente. Cuidado. Como é que eu desenho na trajetória o vetor velocidade? Sempre tangente à trajetória. Sempre tangenciando a trajetória. Esse é o vetor velocidade. Se ele perguntar para você, quanto é que vale o V no ponto mais alto? Isso é uma pegadinha terrível. No ponto mais alto, eu tenho o V resultante como sendo Vx mais Vy, a soma vetorial dos dois. Como ele não continua subindo, o nosso Vy vai ser igual a quanto? 0. Logo, o meu V resultante vai ser igual ao próprio Vx. Isso é que não deixa essa bolinha cair, tá ok? O Vx vai empurrar a bolinha para frente. Tudo bem? Equações do lançamento oblíquo. Pessoal, vamos analisar esse movimento em relação ao eixo X. O nosso AX é igual a 0, logo temos em relação a X o MRU. X é igual a x0 mais Vx vezes T. X eu estou chamando de D. O nosso x0 eu estou chamando a posição que ele parte de 0. Tá? O nosso Vx, observe o triângulozinho que eu fiz embaixo para você, né? Tirando lá do desenho o triângulo e colocando aqui embaixo. V0 está inclinado, formando um ângulo θ com horizontal. Tem aqui o meu Vx. Como é que eu acho o Vx? Cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa.
Logo, Vx quem é? V0 cosseno θ. Como é que fica, então, a equação em relação ao eixo x? X é d, x0 é 0, Vx é V0 cosseno θ vezes t. Tá ok? Se ele pediu alcance para você, é só você substituir o tempo, ele vai te dar o θ, vai te dar o V0, você acha o alcance. Lembra, a projeção do movimento em relação ao eixo x é um movimento retilíneo uniforme. A sombra da bola descreve em relação a x um movimento retilíneo e uniforme. Pessoal, no eixo y, o que nós temos? Observa, eu convencionei orientar positivo de baixo para cima. Então, meu AY é igual a menos g. Então, a aceleração que atua é constante igual a menos g em relação a y. Logo, temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Equações x igual a x0 mais v0t mais o meio de at quadrado. Só posso usar essa equação para o eixo y. X quem é? H. Quem é o nosso x0? Chamei a posição dele inicial de 0. Né? O nosso v0y, observa na sua tela, do ladinho eu fiz um triângulo para você. Seno de θ é cateto oposto que é v0y pela hipotenusa que é v0. Logo, v0y é igual a v0 seno θ. Então lá, v0y, v0 seno θ vezes t menos o meio de gt ao quadrado. Lembra, orientei para cima, o g é para baixo, ficou menos o meio de g. Equação para você calcular a velocidade em qualquer instante. V igual a v0 mais at. Só posso usar essa equação para o eixo y. Vy é igual a v0y, v0 seno θ, a y menos g vezes t. Se ele perguntar para você qual o tempo de subida, é só você adotar o Vy igual a 0. Né? Faz Vy igual a 0, acha o tempo de subida. Lembra, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Logo, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Equação de Torricelli, v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX. Então, como é que vai ficar, pessoal? Vy ao quadrado é igual a v0 seno θ ao quadrado mais 2g? Não, menos 2g, porque eu estou orientando para cima e o g é para baixo. 2gh, chamei ΔX de h. Se ele perguntar para você a altura máxima, é só fazer Vy igual a 0. Aí você vai encontrar a altura máxima. Lembra, no eixo y eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, 2 lembretes importantes para você recordar na hora da prova. Você percebeu que eu não usei nenhuma fórmula pronta, não fiz você decorar nenhuma fórmula quando a gente trabalhou com o lançamento oblíquo. Se você observar alguns livros, você vai observar fórmula para o tempo de subida, para a altura máxima. A gente trabalhou com aquilo que você conhece, né? No eixo X, movimento uniforme, no eixo Y, movimento uniformemente variado. Você vai decorar para mim 2 macetezinhos. Se ele perguntar para você qual o melhor ângulo para eu conseguir um alcance máximo, você vai tocar na testa do cara na hora. É o θ igual a 45 graus. E se você lembrar que alcance máximo é v0 ao quadrado sobre g, te economiza aí um tempão. Cuidado, não vai sair usando isso aí para qualquer ângulo. Isso só vale quando o θ for igual a 45 graus. Outra coisa importante, dá um chute numa bola formando um ângulo de 30 graus com horizontal. E depois um ângulo de 60 graus com horizontal, mantendo as mesmas condições, a mesma velocidade, no mesmo local. Moçada, o que acontece? Ângulos complementares que somados dão 90 graus, a altura é diferente, mas o alcance, a distância é exatamente a mesma. Lembra, se θ1 mais θ2 for igual a 90 graus, D1 é igual a D2.